Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Na aula de hoje nós vamos ver aí mais duas figuras de linguagem, vamos fazer um exercício também, contemplando todas as figuras de linguagem que vimos até agora, ok? Então já pega o caderno de vocês para conseguir anotar o que a gente vai falar e depois poder consultar na hora do exercício. Então nas aulas anteriores nós falamos o que é uma linguagem conotativa e uma linguagem denotativa, né? Uma linguagem com sentido figurado ou a linguagem com sentido literal. Vimos que quando nós vamos usar uma linguagem com sentido figurado, ou seja, conotativa, muitas vezes ela está aliada a essas figuras de linguagem, que são recursos estilísticos que servem para dar mais expressividade quando você quer proferir um discurso, construir um texto, né? E aí nós vimos já a metáfora, nós vimos a metonímia, nós vimos a personificação, ainda não. A hipérbole, nós vimos a sinestesia, mais alguma? Acho que não. E hoje nós vamos ver antítese e prosopopeia, tá? Então preste atenção aí em relação a esses dois conteúdos. Então a antítese, pessoal, é muito simples também de nós identificarmos nos textos, é o uso de termos com sentidos opostos, né? Então gera aí um contraste. E esse contraste, além de enfatizar o sentido das palavras, esclarece que a divergência entre elas é o que garante, de certa forma, o argumento colocado, tá bom? Então você vai utilizar a antítese quando você quer contrastar pontos, para justamente deixar mais evidente aquilo que você quer expressar. Então, para nós termos como exemplo, peguei aqui um trecho de uma letra de música do Lulu Santos, que traz bastante antítese. Vejam, não existiria som se não houvesse o silêncio. Vejam só, som e silêncio são palavras com sentidos opostos, né? Por isso que aqui nós temos a ocorrência de antítese. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Vejam, luz e escuridão, sentidos opostos. A vida é mesmo assim. Dia e noite, opostos, não e sim, opostos também, tá? Então, antítese é quando você vai ter ali, no mesmo texto, essas ideias que passam os sentidos opostos. Então, conceitos opostos, sentidos opostos, tá? Esta é a nossa antítese. Bem fácil, né, pessoal? Vamos para a próxima, então, é prosopopeia, ou também chamada de personificação. Vejam, personificar é atribuir características humanas e qualidades a objetos animados e irracionais. É comum considerar sentimentos, ações, sensações e gestos físicos e de fala a objetos. Então, pessoal, aqui nós vamos ter, na prosopopeia, essa coisa de você atribuir características humanas. Vai ser a objetos, vai ser até mesmo animais, em algumas situações. É você colocar coisas que não são naturais daquilo que você está se referindo. Vamos dar uma olhada? As casas espiam os homens, as casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. Poema de Sete Faces, do Carlos Drummond de Andrade. Obviamente que aqui é só o primeiro verso do poema, né? O poema é bem mais longo que esse. Mas aqui dá para nós entendermos o que é uma prosopopeia. Casas espiam os homens. As casas não têm essa capacidade de espiar, tá? Então, vejam que aqui nós vamos ter uma personificação ou prosopopeia. Eu atribuo algo que é humano, né? O ser humano pode sim espiar, mas estou atribuindo isso a um objeto, a uma casa. A mesma coisa acontece aqui. Com a passagem da nuvem, a lua se tranquiliza. A lua ela não tem sentimentos. A lua não vai ficar tranquila ou estressada, né? Então, eu coloco essa personificação, eu crio essa prosopopeia, apresentando uma característica que não é comum para uma lua, né? Que é ter um sentimento, justamente para passar uma mensagem de uma forma mais poética, tá bom? Então isso aqui é prosopopeia. Eu vou atribuir características, sentimentos, sensações, gestos, fala a seres que normalmente não têm isso, ok? Então isso é a nossa prosopopeia.
Pessoal, então das figuras de linguagem que nós estudamos são só essas. Então, as da aula passada e as dessa aula. Como eu já falei para vocês, nossa intenção aqui não é trabalhar com todas as figuras de linguagem, mas sim com as principais delas, para vocês entenderem como esses recursos linguísticos e estilísticos podem ser utilizados nos textos para modificar a forma de se expressar, tanto como uma opção estética para deixar, digamos, a produção textual mais elaborada, né, para deixar a produção textual mais bonita, talvez, né, quanto que eu estava falando, quanto para você poder enfatizar melhor as suas ideias. Então vamos para isso, dar uma olhada aqui nesse exercício. Então aqui, pessoal, é o seguinte, vocês têm 6 frases e vocês vão indicar em cada uma dessas frases quais são as figuras de linguagem presentes. Tá? Ou melhor, em cada uma delas, qual, né? Só tem uma figura de linguagem em cada frase, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem o quê? Vocês agora pausam o vídeo, copiam essa atividade e tentam responder de acordo com aquilo que vocês já copiaram desta aula e da aula passada, para vocês colocarem em prática esses conhecimentos, tá? É um exercício bastante importante, porque aí você vai conseguir verificar se você realmente entendeu o conteúdo, se não entendeu, aí depois eu vou explicar um a um, né? E se mesmo assim você tiver dificuldades, você pode rever a aula, prestar mais atenção, pegar algum outro exercício na internet, porque nós vamos ter a prova que eu já vou colocar lá no Classroom para vocês também. Beleza? Então vamos lá. Pausa o vídeo, copia aí no caderno e aí somente depois você continua para nós fazermos a correção. Ok? Bom, para quem já terminou, já fez no caderno, vamos passar então à correção. Só reforço, se você não fez ainda, faça antes de ver a correção, beleza? Vamos lá então, gente, para nós indicarmos a figura de linguagem, por exemplo, em cada uma das frases abaixo. A cama me abraça todas as noites. Vamos lá, qual figura de linguagem nós temos aqui? Vejam, estou falando de uma cama que abraça. A cama tem essa capacidade de abraçar de verdade? Não tem. Ou seja, eu estou passando para um objeto, para a cama, uma habilidade, uma competência do ser humano. Estou personificando essa cama. Por isso eu tenho aqui uma prosopopeia, tá? Vejam, eu coloco uma característica que não é de um objeto, abraçar. Para quem pode abraçar são seres humanos, alguns animais também podem abraçar, mas uma cama não. Então estou passando para este objeto uma característica humana, uma ação, um gesto que é característico humano. Então, vejam, prosopopeia. Letra B. Eu explodir. Opa, errei aqui. Eu vou explodir de tanto que comi. Então vamos lá. Eu vou explodir de tanto que comi. Vejam, uma pessoa explode de fato quando come muito? Não, né? A pessoa não explode. Eu estou aqui exagerando para dizer que eu comi demais. Então, se eu estou exagerando, eu tenho uma hipérbole, né? A hipérbole é essa figura de linguagem que nos dá a condição de exagero, para nós enfatizarmos aquilo que nós queremos expressar. Nesse caso, a pessoa quer enfatizar que comeu muito. Então, ela fala que vai explodir. Então, isso é hipérbole, é o exagero para enfatizar uma ideia. Letra C. Faça sol ou faça chuva, Joaquim vai à igreja todos os dias. Vejam só, faça sol ou faça chuva. Nós temos aqui o quê? Conceitos opostos. Nós temos um contraste de sol e chuva. Contrastam, não é? Então aqui nós vamos ter uma antítese. Lembram que antítese é essa oposição de termos. Letra D. Amanda adora ouvir Anitta. Vejam, aqui nós vamos ter... Bom, antes de falar o nome da figura de linguagem, vamos entender o sentido. Você pode ouvir Anitta ou você ouve as músicas da Anitta? As músicas da Anitta, né? Então, se eu estou colocando aqui
apenas o nome da artista, eu estou substituindo a obra pelo autor. Então, vejam, ao invés de eu falar a obra, que são as músicas, eu falo apenas o autor, Anitta. Se eu estou fazendo essa substituição, eu tenho uma metonímia, tá? A metonímia, ela acontece de várias formas, né? Como nós vimos na nossa última aula. Então tem que prestar atenção, mas geralmente ela dá essa ideia de você substituir uma palavra por algo que esteja relacionada a ela. Vejam que eu não estou colocando aqui algo que esteja além, né, que esteja muito diferente do que eu quero dizer. Eu simplesmente substituo. Ao invés de falar as músicas da Anitta, eu falo só da Anitta. Então, eu tenho uma metonímia. Lembro que a metonímia tem uma substituição de termos, que pode ser por termos mais generalistas ou mais específicos. Eu posso substituir o produto pela marca, a obra pelo autor. Enfim, tem uma infinidade. Vocês têm aí no caderno de vocês várias dessas formas de ocorrência de metonímia. Beleza? Então, vamos já para a letra E. Gustavo é a ovelha negra da família. Vamos lá, Gustavo é a ovelha negra da família. Vejam só que eu estou fazendo aqui uma comparação de Gustavo com uma ovelha negra. Nesse caso, eu quero passar uma mensagem conotativa. Eu estou usando uma linguagem que ela não é lá do dicionário, não é uma linguagem literal. Aqui eu tenho uma linguagem figurada. Essa ovelha negra, eu não estou falando que Gustavo é de fato uma ovelha. Estou falando que Gustavo se assemelha a essa ideia de ovelha negra que as pessoas têm, que é essa coisa da pessoa que se desvia, né, do resto da família. Então, eu tenho aqui uma metáfora. Lembrem-se que metáfora é uma comparação não explícita. É quando eu comparo seres sem utilizar o elemento comparativo. Eu não vou falar assim, Gustavo é como uma ovelha negra, porque aí estaria utilizando esse termo comparativo, o como. Nesse caso, eu afirmo que ele é. Gustavo é a ovelha negra da família, e aí então eu vou ter uma metáfora, uma comparação sem utilização de termos comparativos. E a letra F, o sol de outono caía com uma luz pálida e macia. O sol de outono caía com uma luz pálida e macia. Vejam, luz pálida. Aqui nós vamos ter a utilização da visão, né? Algo pálido é percebido pelo sentido da visão. E macio é percebido pelo sentido do tato. Então nós temos aqui dois sentidos sendo colocados. Então nós vamos ter uma sinestesia. Sinestesia é justamente essa utilização de termos que nos remetem a sentidos diferentes: visão, olfato, tato, paladar, audição, né? A utilização desses 5 sentidos, né, dentro do mesmo texto vão nos dar essa ideia de sinestesia, quando a gente mistura, né, sentidos ali no nosso texto. Tá bem, pessoal? Então, essa aqui é a nossa atividade. Vou colocar para vocês lá no Classroom uma prova para nós fecharmos aí o nosso trimestre com esse conteúdo, ok? Então, nos vemos aí numa próxima aula. Até mais!